O caso de hoje é uma solicitação dos inscritos e conta a história de uma menina de 15 anos que em uma noite de Halloween foi envolta em uma trama que ainda não teve todos os detalhes revelados. Esse roteiro é baseado em vídeos e textos sobre o mesmo assunto. Desde já pedimos o seu like e que compartilhe o nosso conteúdo com quem você acha que vai gostar do que postamos por aqui. Hoje vamos falar sobre o caso Martha Moxley. Ao longo de anos, ficamos sabendo de histórias que não podemos explicar. São lendas e mistérios. Essa história se passa em Greenwich, que é uma cidade americana do estado de Connecticut, com uma população estimada em pouco mais de 63 mil habitantes, segundo dados de pesquisas realizadas no ano de 2020. Greenwich foi considerado também o 12º melhor lugar para se viver nos Estados Unidos pela CNN Business e a revista Money, de 2005. O foco da história é Martha Moxley, que nasceu em agosto de 1960, em São Francisco, na Califórnia, filha de Dorothy Moxley e John David Moxley. Ela tinha também um irmão mais velho chamado John. O pai da Martha era sócio de uma grande empresa de contabilidade chamada Touch Ross, em Manhattan. Em 1974, a família Moxley foi morar em Greenwich, em uma região de luxo chamada Ballyhaven, que na verdade era conhecido por ser um bairro particular. A casa onde a família morava era uma verdadeira mansão e, em geral, os moradores da região eram pessoas de enorme poder aquisitivo que optaram em viver lá por se tratar de um local extremamente tranquilo e seguro. Quando foram morar nessa região, a Martha tinha 14 anos e o irmão dela, John, tinha 16. Descrita como uma jovem muito bonita e inteligente, a Martha fazia amizades facilmente e quando ela passou a estudar na Western Junior High School, era uma aluna exemplar e fazia parte do time de basquete. Ela logo se tornou uma garota popular na escola e também na vizinhança. Apesar de ser vista como uma garota comportada, ela às vezes não chegava em casa no horário estipulado pelos pais. E isso gerava um certo conflito familiar, além de ela ter o hábito de beber quando ia às festas. Quando foi no dia 30 de outubro de 1975, um dia antes do Halloween, os adolescentes de Greenwich se reuniram para o que é chamado de Mischief Night, uma noite na qual eles saíam pela vizinhança pregando peças nos moradores, como se fosse uma preparação para o Halloween. A Martha estava de castigo por desobedecer às regras de horário que a sua mãe impôs na semana anterior, mas ela insistiu para sair com os amigos, prometeu que não se atrasaria, então a mãe permitiu, mas disse que ela só iria porque ela não tinha aula no dia seguinte e o John, o irmão mais velho, também foi. Às 18 horas, a menina foi então encontrar-se com seus amigos e o John foi se encontrar com os amigos dele. Ou seja, acabou indo cada um para um lado. Durante a noite, depois das 21 horas, a mãe deles escutou muito barulho vindo do quintal da casa, mas ela não se importou com isso porque ela imaginava que se tratavam das crianças fazendo as tradicionais pegadinhas, ou um dos seus filhos voltando para casa. Após passar algumas horas com os amigos, o John então voltou para casa, imaginando que a Martha já estaria lá, pois sendo mais nova, com então 15 anos, a família ordenava que ela chegasse antes dele. Entretanto, quando John chegou na casa, a mãe perguntou para ele onde estava Martha. Então ele disse que achou que ela já havia voltado. Com o passar das horas, sem informações do paradeiro dela, a família ficou muito preocupada, já que a Martha, apesar de ter dificuldades em cumprir os horários, ela nunca havia ficado tanto tempo fora de casa. Por volta das 2:30 da manhã, o pai da Martha decidiu então sair de carro para procurar a filha pelo bairro, mas infelizmente ele voltou para casa sem informações. Quando foi por volta das 3:45, a polícia foi acionada. As buscas foram iniciadas ainda na madrugada, mas estava escuro, o que dificultou o trabalho da polícia. Ainda havia o fato de que, por ser um local extremamente tranquilo, a polícia não tinha, digamos assim, o preparo para lidar com o desaparecimento. Na manhã seguinte, a Dorothy, a mãe, decidiu ligar para os vizinhos e pais de amigos da Martha para perguntar se alguém tinha alguma notícia da garota. Até que uma vizinha disse a Dorothy que viu a Martha próximo da casa
casa dos Skakel, junto com Thomas Skakel, um garoto de 15 anos, e Michael, que tinha 17. Eles eram uma família que morava a cerca de 150 metros da casa da Martha, uma família muito rica, composta pelo Rushton, o pai, e seus 7 filhos. Apesar de serem pessoas com muito dinheiro, essa família vizinha tinha uma vida muito complicada. A Anne, a mãe das crianças, tinha falecido por complicações de um câncer cerebral em 73, e o Rushton, que já tinha o vício de álcool, teve uma grande piora, passando a deixar os seus 7 filhos em casa, sem supervisão e com bastante dinheiro disponível, enquanto ele saía praticamente todos os dias para beber, o que fazia com que a casa da família passasse a ser o local favorito dos adolescentes da região para encontros, festas e atividades sem regras, digamos assim. Ainda sobre essa família, é talvez a informação mais relevante sobre eles que pode ter mudado a forma de se investigar todo o caso do desaparecimento da Martha, o fato de que eles tinham uma ligação direta com a família Kennedy, pois a irmã do Rushton, Ethel, era casada com Robert F. Kennedy, o que tornava os Skakel parte de uma das famílias americanas mais conhecidas da história. E isso gerava, de certa forma, privilégios para eles no local onde moravam. Para quem talvez não saiba, a família Kennedy, ou clã Kennedy, é uma família onde membros atingiram importantes cargos na política e no governo americano, onde o Kennedy mais conhecido foi o presidente dos Estados Unidos, John F. Kennedy. Há ainda um outro ponto sobre eles que eu já cheguei a citar no canal, que é a maldição Kennedy, um termo usado para descrever a série de tragédias que tomaram conta dos membros dessa família, onde vários deles morreram de causas não naturais, incluindo assassinatos e acidentes, além de outros momentos pesados acerca de quem carrega esse nome, por assim dizer. Mas voltando ao caso da Martha, na manhã do dia 31 de outubro, os vizinhos decidiram se unir para ajudar nas buscas. E uma mulher chamada Sheila McGuire, que era muito próxima aos Moxley, foi até a casa da família para tentar dar algum suporte para Dorothy, a mãe. Chegando lá, ela viu que havia alguma coisa embaixo de uma árvore que ficava de frente para casa. Ao se aproximar para tentar entender o que era aquilo, a Sheila viu que se tratava da Martha sem vida, muito ferida e com a parte de baixo das roupas abaixadas. Em pânico com o que ela tinha visto, a Sheila foi até a casa da menina e disse a Dorothy que havia achado sua filha, mas uma amiga da Dorothy, que já estava na casa, percebeu o desespero da Sheila e pediu então para Dorothy ficar em casa e esperar lá, enquanto ela ia com essa vizinha verificar onde a Martha havia sido encontrada. Após verificar então o corpo, a Sheila e essa outra vizinha voltaram para a casa dos Moxley para dar a notícia. A polícia foi acionada para retirar o corpo do local e encontraram lá também um taco de golfe quebrado em 3 partes, o qual foi considerado que ele havia sido usado para agredir Martha. Após os exames periciais, foi concluído que não houve violência sexual, apesar da Martha ter sido encontrada com as roupas abaixadas, mas de fato ela foi agredida diversas vezes com o taco de golfe. Porém, o laudo não definiu a causa exata da morte nem mesmo o horário, que poderia ter sido entre as 21 horas do dia 30 até as 5h30 da manhã do dia 31. O caso deixou toda a população local estarrecida, pois não acontecia um homicídio por lá há cerca de 30 anos. Nem as autoridades sabiam muito bem como lidar com um crime tão violento, o que fez com que uma sucessão de erros fossem cometidos durante as investigações. Segundo o que se apurou colhendo depoimentos, a Martha foi para a casa dos Skakel com outros 3 amigos e foram recebidos por Michael. Logo depois o Thomas chegou e eles decidiram ir até o carro da família para ouvir música. Mas o Thomas e o Michael pareciam estar brigados um com o outro porque ambos estavam interessados na Martha. Segundo as fontes, a Martha tinha interesse no Michael, mas isso soa mais como uma especulação, já que matérias revelam que na verdade o Michael já teria tentado se aproximar da Martha em vários momentos, mas ela nunca correspondeu às investidas dele. O Thomas, ele era mais incisivo e deixava claro que gostava da Martha. Em vários momentos naquela noite, ele tentava tocar na Martha, pondo as mãos nas suas pernas, mas ela não correspondia e se afastava.
Com o passar do tempo, os amigos que chegaram à casa dos Skakel com a Martha foram embora, mas disseram à polícia posteriormente que viram o Thomas e a Martha muito próximos, como se estivessem fazendo brincadeiras românticas na garagem. E isso era estranho porque a garota passou horas se esquivando dele anteriormente, conforme foi dito. Eles contaram também que presenciaram o Thomas empurrando a Martha, que havia caído no chão com um empurrão. Mesmo assim, eles seguiram seu caminho e foram embora, deixando a Martha lá com o Thomas e o Michael. Com esses relatos, a polícia decidiu então interrogar o Thomas. Ele afirmou que às 21h30 a Martha foi embora, ele voltou para dentro da casa porque ele precisava estudar para um trabalho sobre Abraham Lincoln. Nessa época, por se ausentar de casa por longos períodos, o Rushton, o pai, costumava contratar os chamados tutores para cuidar dos seus filhos, e nesse dia dos fatos estava na casa o recém-contratado Kenneth Littleton. E o Thomas afirmou que antes de fazer o trabalho escolar pendente, ele se juntou a esse tutor para assistir a um programa na TV, mas ao apurar as informações do depoimento do Thomas, foi descoberto que os seus professores não haviam pedido nenhum trabalho sobre o Abraham Lincoln, e o tutor dele afirmou que não assistiu nenhum programa de TV com ele. O Rushton também permitiu aos investigadores analisar documentos escolares do Thomas, mas o diretor da escola não permitiu o acesso da polícia. Devido a isso, os investigadores submeteram o Thomas ao polígrafo, conhecido popularmente como detector de mentiras. Mas esse teste apontou que não haviam indicativos de que o Thomas estivesse mentindo, ou seja, ele passou no teste e por isso ele não foi acusado de nada a princípio. Foi feita então uma vistoria na casa dos Skakel e os investigadores descobriram que eles tinham uma grande coleção de tacos de golfe. E essa era uma coleção bastante específica, porque nesses tacos estava escrito o nome de Tony Pena, um famoso jogador de golfe da época, e ao analisarem esse taco usado como arma do crime, foi constatado que também havia o nome Tony Pena, ou seja, pertencia à mesma coleção. As casas vizinhas foram vistoriadas no intuito de procurarem por outras coleções de tacos do mesmo tipo, mas não encontraram tacos similares com nenhum dos vizinhos. Mesmo com todas as pistas encontradas que apontavam para a ligação de alguém da família Skakel, nenhum deles foi apontado como suspeito ou indiciado. Passou-se, na verdade, a investigar um outro vizinho, Dan Congeries, porque a janela do quarto dele ficava na direção onde o corpo foi encontrado. Ele, de qualquer modo, permitiu que uma perícia fosse feita na casa dele e nada que o incriminasse foi encontrado no local. Esse rapaz também foi submetido ao polígrafo, que não detectou nada de errado no seu depoimento, e o envolvimento dele foi então descartado. O Kenneth, o tutor dos filhos de Rushton, começou a ser investigado. Teve muitas falhas no teste de polígrafo dele, mas mesmo assim ele não foi indiciado. Com o passar do tempo, esse caso acabou perdendo visibilidade e a polícia local começou a ser apontada como ineficiente, já que não tinha mostrado nem mesmo um possível autor do crime. A família Moxley decidiu se mudar porque as lembranças do local onde o corpo da Martha foi descoberto tornavam o processo de luto da família muito difícil. Em 1988, John Moxley faleceu em decorrência de um ataque cardíaco que a família atribuiu à perda da filha e os problemas da investigação do caso, que ficou arquivado até o ano de 1991, quando ele foi reaberto, pois outro membro da família Kennedy, William Kennedy, foi acusado de abuso sexual e descobriram que William era primo dos Skakel e estava na casa da família no dia do crime contra Martha. Apesar de não haver qualquer acusação contra William referente à morte da Martha, o caso voltou a ter visibilidade. Com essa investigação do caso reaberta, um novo suspeito foi apontado, dessa vez Michael Skakel. O Rushton, o pai, contratou investigadores particulares para tentar provar a inocência da sua família, mas o que esses investigadores descobriram, em vez de ajudar, acabou incriminando ainda mais o Michael.
Quando Michael e o Thomas foram ouvidos novamente, o depoimento deles apresentou várias contradições. O Thomas disse que viu a Martha pela última vez por volta das 22 horas, mas no seu depoimento anterior ele havia dito que seria pouco depois das 21. Ele alegou que teria passado algum tempo com a Martha, onde os dois estavam se acariciando. O Michael ainda disse que às 23 horas do dia do crime, ele havia subido em uma árvore que ficava perto da janela do quarto da Martha para se masturbar, e por isso poderia haver o DNA dele na cena do crime. No ano de 1998, foi lançado o livro Murder in Greenwich, escrito pelo detetive Mark Fuhrman. E no livro, o autor apontava para Michael como possível assassino de Martha. Ele se baseou nos fatos dos dois irmãos serem apaixonados pela garota e criou a sua própria teoria sobre aquele dia. Segundo o Mark, o Michael teria tentado ficar com a Martha naquela noite. Como ela o dispensou, ele ficou furioso e tentou a agredir com um taco de golfe que estava jogado no quintal da casa, mas ela fugiu e ele a perseguiu até o quintal da casa dele. Teria sido nesse momento que a Dorothy ouviu os barulhos que ela pensou serem os adolescentes fazendo alguma pegadinha. Quando alcançou a Martha perto da árvore onde o corpo estava, ele então a golpeou com o taco. Em janeiro do ano 2000, Michael Skayko foi preso, acusado do homicídio. Na época, sua esposa pediu o divórcio quando soube das acusações e o processo de separação terminou em 2001. O Michael então foi julgado, mas a Ethel e o Robert Kennedy enviaram cartas ao tribunal solicitando que tivessem compaixão por Michael. Mas mesmo com o pedido dos Kennedy, o Michael foi considerado culpado da acusação de homicídio e recebeu a sentença de prisão perpétua. No ano de 2012, foi lançado o filme chamado Murder in Greenwich, inspirado no livro de 98. Quando foi em janeiro de 2013, um advogado e ex-promotor escreveu uma longa matéria em uma revista chamada The Atlantic, onde ele afirmava acreditar na inocência do Michael e apontava o tutor Kenneth Littleton como possível autor do crime. Mas o Kenneth alega ser inocente e não responde por nenhuma acusação. No ano de 2016, o Robert Kennedy lançou um livro intitulado Framed, onde ele alega a inocência do seu primo Michael e acusa dois adolescentes moradores do Bronx, que ninguém sabe quem são, de ter tirado a vida de Martha. Esse livro soou, na verdade, como uma tentativa de afastar a família Kennedy de qualquer escândalo policial. Inesperadamente, no ano de 2018, um recurso anulou a sentença de Michael e ele então foi posto em liberdade, apesar da definição anterior de prisão perpétua. Mas não temos informações sobre o andamento do processo. Não se sabe se o Michael foi de fato inocentado da acusação ou se haverá um outro julgamento futuramente. Até o momento, a família da Martha segue sem respostas definitivas sobre o que de fato aconteceu, tanto sobre essa liberdade do Michael e sobre a real história que acabou interrompendo a vida da Martha, o que até o momento continua um verdadeiro mistério. Comente se você já conhecia esses casos, se sabe mais detalhes que eu acabei não comentando e pode sugerir outros temas para trazermos ao canal. Agora no final veremos os nomes dos apoiadores nível perito. Obrigado por assistir até aqui. Por enquanto é só e até mais.